Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. E criei esse canal aqui no YouTube para, de alguma maneira, ajudar os amigos e irmãos em Cristo com as mensagens da Palavra de Deus, para o seu conforto, para o seu consolo e para a sua instrução. Hoje eu quero falar sobre 3 tipos errados de fé. E tenho como base o texto de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12, que passo a ler. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isto porque não trouxemos pão. E Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vou ler novamente. Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Existem certos tipos de fé que não funcionam. Elas são ineficientes por não preencherem os requisitos necessários para um bom relacionamento com Deus, para a salvação da nossa alma. Essa narrativa de Mateus 16, 5 a 12, nos mostra 3 tipos errados de fé. O primeiro tipo é a fé deficiente, que era a fé dos discípulos. Essa fé é deficiente porque não reconhece o poder de Deus. Isso está bem claro quando Jesus pergunta para eles: vocês não se lembram dos 2 grandes milagres, né, dos 5 pães e dos 2 peixinhos, né, para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? E dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Isto Jesus perguntou para eles porque quando Jesus falou-lhes que eles deviam ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, eles pensaram que Jesus os estava repreendendo, repreendendo implicitamente, não é? Assim, de uma maneira, vamos dizer assim, não direta, de uma maneira indireta, porque eles tinham esquecido de levar pão para a viagem. E Jesus disse: não estou falando de pão. E se fosse o caso, se nós precisássemos de pão, vocês se lembram do meu poder de multiplicar pão? Multiplicar os pães? Uma outra narrativa de outro evangelista diz que eles tinham levado 1 pão só. Então, mesmo que tivesse meio pão, Jesus podia transformar isso em alimentação para a multidão, quanto mais para apenas 12 apóstolos, né? Então, a fé que não crê no poder, que não reconhece o poder de Deus, é uma fé deficiente. Muitas vezes nós
somos pegos duvidando, né, de alguma coisa que estamos esperando, que estamos desejando, que estamos pedindo a Deus. Não cremos no seu poder. É uma fé deficiente. A fé que não reconhece todo o poder de Deus, né, que Deus tem todo o poder para efetuar qualquer obra, qualquer milagre na nossa vida. Essa fé deficiente dos discípulos é deficiente também porque não compreende a palavra de Deus. Esse é um grande problema que nós temos, né, entre os crentes, os chamados cristãos, aqueles que dizem crer no Senhor Jesus. Eles têm uma dificuldade muito grande de compreender a palavra de Deus. Jesus tinha falado sobre fermento dos fariseus e saduceus, e eles logo foram levados a pensar nos pães que eles tinham esquecido de levar. Que coisa, né? E Jesus então pergunta para eles assim, né? Esse é o último versículo, é o penúltimo versículo. Como é que vocês não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? O que eu falei, não é? O que eu falei, a minha palavra foi: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. É incrível ver pessoas lendo a palavra de Deus, que é bem clara, leem lá e não conseguem entender aquilo que está sendo dito na própria palavra. Essa fé também é deficiente porque entende mal a disciplina divina. Jesus os estava instruindo a respeito da fé e eles tomaram isso como uma reprimenda porque não tinham trazido pão. Frequentemente nós encontramos expressões de crentes dizendo que coisas que lhes têm acontecido são porque eles desobedeceram a Deus de uma ou de outra maneira, porque eles deixaram de fazer uma ou outra coisa que Deus tinha ordenado, eles deixaram de cumprir o seu dever, sua obrigação. Então é preciso, né, mudar esse tipo de fé. É uma fé deficiente, é uma fé que entende que tudo que Deus, tudo que nos acontece, melhor dizendo, é Deus quem manda, é castigo de Deus, é disciplina de Deus. Não entendem que a nossa vida humana, a vida neste mundo de tantos problemas, tantas dificuldades, e mesmo a nossa incapacidade de memória, de guardar e de lembrar todas as coisas, e a nossa incapacidade de realizar tudo o que precisamos fazer, isso é limitação, é contingência da vida. Então, problemas eventuais não são castigo de Deus. Então, essa é a fé deficiente. Os discípulos demonstraram aqui ter uma fé deficiente, porque não reconheciam o poder de Deus, não se lembravam dos milagres que Jesus tinha feito, né? Porque não entenderam a palavra de Jesus e porque não entenderam que Jesus não os estava repreendendo. Mas aqui também nós aprendemos sobre a fé autossuficiente. É justamente sobre essas fé que Jesus os estava prevenindo, que era o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento é algo que não precisa ser em muita quantidade, né, para penetrar nos alimentos, né, e levedá-los. Né. Jesus, inclusive, conta uma parábola a respeito do reino de Deus que é como uma pequena porção de fermento que uma dona de casa coloca, introduz na sua massa de farinha,
E então cresce, porque esta é a função do fermento, levedar. Não é? E quando Jesus está usando essa figura aqui a respeito dos fariseus e dos saduceus, é que o ensino deles tinha a capacidade de penetrar na mente, né, do povo e influenciar mal o povo, levedar a massa popular, né? E então tornava-se uma má influência, porque justamente os fariseus e saduceus propagavam uma fé autossuficiente, uma fé que se baseava em obras, a fé que se orgulha de suas obras, e a fé que, por causa mesmo de se achar justo por causa de suas obras, passa a julgar outras pessoas. Então essa fé é autossuficiente por duas razões: porque ela se baseia em obras humanas, é algo que o homem faz para agradar a Deus, e se baseia no fato de que, tendo feito isso, essas pessoas que as fazem são justas e podem julgar e condenar as outras. Infelizmente, nós vemos muito dessa fé nas nossas igrejas, entre o nosso povo, entre os cristãos. Fé autossuficiente, porque se orgulha de suas obras e gosta de julgar os outros. É autossuficiente também porque não reconhece a graça de Deus. Se é uma fé baseada em obras, algo que o homem pratica para obter a aprovação de Deus, então não reconhece, por consequência, a graça de Deus. Porque a graça opera na nossa fraqueza, não na nossa autossuficiência. A graça opera na nossa confissão de pecados. A graça opera quando não há mais solução, quando nós não podemos fazer mais nada. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E diz em outra passagem que nós somos salvos pela graça. E não pelas obras, mas pela graça, pela fé em Cristo. Isto não vem de nós. Então, a fé autossuficiente, não é, que se baseia em obras praticadas, se baseia na justiça própria, ela se torna também legalista, porque começa a estabelecer preceitos, regras para serem cumpridas, e quem não as cumpre é condenado. E aí, então, a graça de Deus perde todo o seu sentido. Essa fé também é autossuficiente porque não se arrepende. Não. Jesus Cristo disse certa vez para os seus ouvintes: vocês querem condenar pessoas por causa de terem sofrido algum problema? No caso, Jesus estava citando alguns judeus lá que tinham sido mortos por causa de algum problema lá que Jesus não cita o que aconteceu, e também cita o caso de uma torre que caiu sobre as pessoas que estavam construindo a torre, e aqueles ouvintes de Jesus estavam dizendo, como se diz hoje também, né? Eles estavam devendo alguma coisa a Deus, por isso foram castigados. Mas Jesus diz para eles: se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer, como qualquer outra pessoa perece. Vocês também vão sofrer o castigo de Deus.
Porque a condição para Deus, não é, exercer a sua graça e perdoar o pecador é arrependimento. Essa foi a primeira palavra de Jesus. Arrependei-vos e crede. Arrependam-se e creiam, em linguagem mais simples, né? Arrependam-se e creiam. Mas quando a fé é autossuficiente, não reconhece nenhum erro, nenhum pecado, não acha que precisa se arrepender de nada, né? Jesus disse: eu não vim para chamar justos, mas vim para chamar os pecadores ao arrependimento. O terceiro tipo de fé errada, né? Nós estamos falando em 3 tipos errados de fé. É a fé insuficiente. Essa fé, vamos dizer assim, baseada aqui no meu comentário, tanto no caso dos discípulos quanto no caso dos fariseus, né? Primeiro, porque não aceita toda a palavra de Deus. Essa é uma das coisas que nós podemos depreender dessa leitura. Quando você vai na Bíblia e lê, e está bem claro lá o que Jesus quer dizer, ou o que Deus quer dizer, mas você torce aquilo, né, com a sua interpretação, né, muitas vezes é porque você não quer aceitar a palavra. E muitas vezes nós queremos impor a nossa interpretação, impor o que nós entendemos. E, no entanto, a palavra de Deus é clara, não há dúvida sobre o que ela afirma. Por exemplo, não é? Quando a palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos, esse é um exemplo, né? Então, nós não podemos estabelecer nenhum outro fundamento para a salvação a não ser a graça de Deus. Mas muitas vezes nós queremos introduzir, né, regras, preceitos, né, condições para seguir a Cristo. Esta fé também é insuficiente porque é baseada em ritualismo. Isto hoje é tão comum no meio cristão, não é? Pessoas que acham que estão bem com Deus porque vão para os cultos, né? aqueles grandes eventos, cantam, louvam a Deus, levantam as mãos, né? Participam da reunião, e esse é o único compromisso deles com Deus. Quando chega no dia seguinte, eles continuam sendo as mesmas pessoas que eram, porque se baseiam em ritualismo, em religiosidade. O que eu preciso é ser batizado, ser membro de uma igreja e participar de tudo, e dar o meu dízimo, né? Ritualismo, religiosidade, é uma fé insuficiente, porque fica só no meio do caminho. É claro que você precisa cultuar a Deus, louvar a Deus, você precisa dar o seu dízimo, você precisa fazer tantas outras coisas que você faz, mas isso não é suficiente para garantir você a salvação, né? E também é uma fé insuficiente porque visa coisas materiais, né? Os tesouros da terra, que trata de coisas materiais. Jesus estava falando que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles pensaram em pão, que é alimento material. Nos faz lembrar aí aquela resposta que Jesus deu ao diabo lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, e Jesus
tinha passado muitos dias jejuando, sem se alimentar, e o diabo diz: manda que essas pedras aqui se transformem em pães. Alguns comentaristas dizem que ali, naquele deserto onde Jesus estava, realmente haviam pedras que se assemelhavam a um pão. Não é? É como se ele dissesse: ó, já parece um pão, é só você falar que vira um pão. Não é? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é? Uma fé que visa só os tesouros da terra, só bens materiais, só prosperidade, não é? É uma fé insuficiente, porque visa coisas que vão ficar por aqui mesmo. Não é? Jesus diz: olha, vocês devem entesourar no céu. Né? O seu tesouro deve estar no céu e não na terra, porque lá no céu nem a traça consome, nem a ferrugem consome, a traça rói e nem o ladrão rouba. Né? Conclusão. Há uma pergunta. Qual é a fé eficiente, então? Bom, são 3 respostas que eu tenho. Primeiro é a fé de quem se arrepende, de quem confessa e crê de todo o coração. Né? Arrependei-vos e crede, foi a palavra de Jesus. E Paulo completa que se nós, né, confessarmos com a boca e cremos de todo o coração, seremos salvos. Né? Segundo lugar, é a fé de quem espera na graça e vive pela graça. Então, não espera em bens materiais, né? Não se baseia em sua autossuficiência, nas obras que possa praticar, não se baseia na sua religiosidade, mas se baseia na graça de Deus. Deus é aquele, como diz a palavra de Deus, em quem não existe nem sombra de variação. Deus não muda. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a sua graça também não muda. Então, eu baseio a minha fé na graça de Deus, que não muda, e vivo por essa graça. Não é? Vivo pela fé nessa graça. E a fé eficiente é a fé de quem vê o invisível. Não é? Aqui nessa palavra aqui que nós lemos, não temos nada que leve a isso, mas, né, quando Jesus está falando, né, do fermento dos fariseus e dos saduceus, está falando de uma religião legalista, ritualista, de uma religião baseada em obras, mas a religião verdadeira, a verdadeira fé em Jesus Cristo é baseada nas promessas de Deus, que muitas ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir na sua vida. Então, tenha o verdadeiro, ou melhor dizendo, tenha a verdadeira fé, a fé eficiente. Arrependa-se, confesse e creia de todo o coração, esperando sempre na graça de Deus, vivendo pela graça e vendo o invisível. Que Deus nos abençoe.